Olá, boa tarde. Primeiramente, né? Fora Temer, não tem jeito de começar nada sem dizer dessa difícil momento que a gente vive no Brasil, pós-golpe, né? Perda de direitos trabalhistas, previdenciários, entre outros, né? Enfim, mas estamos de pé e na luta. Meu nome é Leonardo Zenha Cordeiro. Sou professor agora da UFPA, Universidade Federal do Pará, no campus Altamira, aqui do lado do rio Xingu, Amazônia. E tive a incumbência, né, fui convidado pela professora Luciana para falar um pouco do tema aí, as tecnologias digitais e esse contexto amazônico, né? E para começar, só para dizer, então, estou em Altamira. Então, aqui a realidade, como a realidade em vários lugares, ainda a desigualdade social. O estado do Pará, apesar dele ser rico, a concentração de renda é imensa, então as desigualdades são muito grandes. Aqui nós temos algumas cidades perto, né? Que é o UFPA também. Eu acabo dando aula lá, que é Uruará, que é o nome indígena, Brasil Novo, né, que é uma cidade vinda do contexto da perspectiva transamazônica, Pacajá, Porto de Mós, então algumas cidades próximas. E pensando nesse contexto, assim, do ponto de vista da universidade, a universidade ela tem aí um pouco um certo privilégio nesse acesso à internet, né? O acesso à internet aqui é feito pela RNP, né, que é a Rede Nacional de Pesquisa, então nós temos uma taxa alta de cobertura do ponto de vista da universidade. Um convênio aí nacional, um grande projeto, que na verdade nós temos aí uma conexão boa. Agora, o restante da população, a não ser as cidades, né, as cidades, normalmente, ela tem aí, hoje, Altamira tem mais ou menos 150, 160 mil habitantes, pode dizer assim, muitos vivem ainda na zona rural, mas a maioria é zona urbana. Então, de certa forma, um dos pontos principais, o acesso à internet, ela existe. Só que, na verdade, a Amazônia, devido à questão geográfica, principalmente a grande quantidade de rios, né? Um dos meios de locomoção nessa região é os rios. Eu fui mesmo na semana passada dar aula e fui para algumas defesas em Porto de Mós, depois de uma cidade que é Vitória do Xingu. Daqui lá é 5 horas de barco. Então, de certa forma, alguns locais ele tem acesso à internet, né? Ainda é um problema. Um projeto que foi abortado, que a gente não pode deixar de falar, que é a banda larga, né? O PNLB, o Plano Nacional de Banda Larga, né? Que teve aí abortado, principalmente devido ao golpe, né? Então foi um projeto, de certa forma, e a gente está vendo aí outras empresas brasileiras que tinham como essa perspectiva o acesso, né, como até a mesma Eletrobras, que é o acesso à energia, nós estamos vendo esse desmonte. Mas voltando ao contexto da internet, no ponto de vista do urbano em Altamira, o acesso à internet existe. Ainda as escolas, que era outro plano, né, que não é uma especificidade de Altamira, estava lendo até alguns trabalhos agora, que tem escolas em São Paulo, em Minas, em outras localidades do Brasil que não tem internet, né? Altamira não é diferente. Então a questão da internet ainda é um problema. Nesse ponto eu acho que é importante, né, levantar a bandeira ainda, né? O comitê gestor teve agora aí o encontro, né, da internet no Brasil, internet.br, e ainda é uma bandeira o acesso à internet, principalmente nas escolas. O que a gente vê diferente no ponto de vista amazônico? Do ponto de vista amazônico, o acesso é principalmente na questão do acesso de dados através do celular, né? Esse é um dos pontos aí. No Brasil como um todo,
O acesso à internet, ele está vindo a perspectiva cada vez maior em relação a essa questão dos dados móveis através do celular. O que eu acho que é diferente do ponto de vista amazônico, que é importante frisar, é o trabalho, a perspectiva da diferença. Então, as pessoas normalmente não têm PC, não têm notebook, o dado normalmente dá em torno aí do acesso à internet 60%, mas principalmente desses 60%, quase 80%, eles estão com acesso à internet do ponto de vista no celular. Ou seja, desses 60%, né, 20% só tem acesso ao notebook. A gente vê que nossos alunos, sou professor aqui do curso de Educação do Campo, Pedagogia, Letras, dei aula também até na Engenharia Florestal, na Agronomia, do ponto de vista, trabalhando na perspectiva das tecnologias da informação e comunicação, mas a gente vê que o acesso fundamental desses alunos e das pessoas é no celular. Então, qualquer política pública que não pensa hoje o ponto de vista do uso das tecnologias sem pensar o celular, é impossível uma política pública, pode ser assim, que não vai dar certo. Então, de certa forma, a política pública ou as políticas educacionais, ou os processos de ensino e aprendizagem, eles têm que estar voltados, quando se fala em tecnologias digitais, para o celular. Então, isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental. E aí os dados estão nos dizendo, cada vez mais, né, os últimos dados do IBGE, a maioria do o acesso é via celular. Esse é um ponto fundamental e crucial, né? Aqui na Amazônia, né, assim, para começar falando, outro dia desse a gente tem lugares, localidades onde a gente vai orientar alguns alunos, né, que eles chamam de travessões. Na verdade, são zonas rurais, né, que tem locais que as pessoas ficam em conexões ou paradas no meio da estrada, onde está pegando esse acesso ao celular. Inclusive, a gente estava até pensando agora um projeto de pontos de acesso, onde tem esses acessos em montes, ou em alguns pedaços da estrada, para esse acesso ao celular, que pega tanto do ponto de vista da ligação, como o acesso à internet. E aí o uso do WhatsApp, o uso do Telegram, o uso de ferramentas móveis de comunicação, elas são fundamentais, né? Elas são fundamentais para a comunicação, para a troca de informações, para o aprendizado. Os alunos mesmo, o professor chegou aqui no Travessão 14, eu estou lá no Travessão 14 para orientar os alunos nos seus TCCs. Então, as trocas de informações com perspectiva da informação, mas com perspectiva de aprendizagem, né? Isso é fundamental hoje, nos dias de hoje. Não sei se está ficando entendível, né? Não estou aqui ainda em Altamira, mas ia compartilhar algumas telas, mas preferi falar. Então, o primeiro ponto é esse ponto fundamental na Amazônia, né? O acesso. E aí a gente sabe que é necessário nós voltarmos ou discutirmos de forma mais efetiva o acesso à internet, e aí como direito humano, e aí sabendo que tem cabos submarinos aqui, passando aqui, como pensar isso do ponto de vista da implementação de banda larga, inclusive pensar aí essas questões de acesso à internet nas escolas, em espaços e nas mídias móveis, tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante ser frisado. Eu vou tomar um caminho, que é um caminho que eu acho importante, já que é um seminário internacional, um seminário também que vai discutir a pesquisa, falar um pouco das minhas pesquisas, por onde elas estão caminhando. Tem dois projetos, um voltado aí principalmente para a juventude nas escolas e um outro voltado para o território e tecnologias. O das escolas, o que eu chamo a atenção é que essa juventude ela tem se apropriado de forma importante, criativa, independente do território, né? Independente de onde esteja.
Nós estamos aqui no meio do Xingu, os alunos estão discutindo também a homofobia, o racismo, o machismo e a sua participação nas internet, nas redes sociais. E aí com as mídias hegemônicas ou as plataformas hegemônicas como Google e Facebook. O que eu acho que tem que ser colocado é como superar essas plataformas hegemônicas no qual os jovens estão inseridos. Não tem jeito também da gente sair dessas plataformas hegemônicas no qual esses jovens estão inseridos. Então, eu estou aqui com um projeto nessa escola, principalmente, é um projeto de ensino, pesquisa e extensão, e aí, discutindo um pouco essa relação, e aí um ponto importante de ser dito, estou trabalhando um pouco com essa perspectiva da metodologia da bricolagem, ou a partir aí de uma professora da UERJ, né, que eu gosto muito e tenho acompanhado muito, que é essa perspectiva da pesquisa, dessa multireferencialidade, né? Então, os jovens, eles estão trabalhando no cotidiano, mas eles estão na rede, mas eles estão nas praças, eles estão nas ruas, eles estão discutindo suas questões. Não tem jeito de não negar isso. E o que eles trazem muito do ponto de vista das tecnologias, e aí de outro conceito importante, que é da cybercultura e da cultura digital, e eles estão fazendo isso, né? Fazem transmissões, fazem trocas, criam grupos, eles estão nesse processo. Como que a gente ainda não percebe essa perspectiva multirreferencial, como a escola ainda trabalha com um currículo muito fechado, e não percebe essas outras questões que são transversais, como as discussões sobre o machismo, sobre a homofobia, sobre a transfobia e todos os seus debates que estão presentes, o namoro, os seus encontros, a cultura do rap, a cultura do hip hop e todas as questões que envolvem as juventudes. Então, o que a gente vem percebendo é essa dificuldade ainda da escola trabalhar. Claro que isso hoje, inclusive teve um caso dentro desse projeto, que a escola ultrapassou todos ultrapassa, de certa forma, querendo ou não querendo, os muros, né, como diria Paula Sibilia, né, que é outra autora aí da área, que até gosto, mas tem aquelas divergências que eu acho que a escola ela já está aberta, né? Então, independente da escola querer, ela não vai ter muro mesmo, ela vai estar, os alunos estão em conexão, os professores estão em conexão, os diretores estão em conexões, o cantineiro está na conexão, então todo mundo está na rede, está discutindo. E quando tem internet, quando a internet chega, ele vai parar e vai trocar uma ideia, né? Então, ele vai discutir, ele vai estar no WhatsApp, ele vai estar no Facebook, em outras plataformas, né? Como o Snapchat, essas outras, todas as plataformas, Pinterest, todas as outras. Então, como pensar uma das questões, as relações para além desses muros que já estão todos, como diria Paulo Silva, eles já estão furados. Então, para mim, eles já estão no chão. Então, eles estão nessas conexões. Então, isso é um dos pontos importantes desse primeiro projeto, né? O outro projeto, que é muito mais, até inclusive é junto com a UFMG, junto com a UENG também, que é essas perspectivas, como as pessoas trocam. Como as pessoas trocam nos seus territórios, nos seus locais, trazendo questões de inovações. E as inovações, de repente, podem ser simples, como apenas trazer vídeos para a sala de aula, mas que esses vídeos sejam remixados, como diria Nelson Preto, né? E reconstruídos a partir do olhar desses alunos e dessas pessoas. Inclusive, para citar, né, a minha tese que está no banco de teses da UERJ, que chama, eu estou até com ela aqui, chama A Queda da Paçoca sobre as práticas docentes na cultura digital no contexto do ensino médio. E é um trabalho de pesquisa, de doutorado, e pesquisei um pouco a prática de professores, e coloquei esse nome emblemático, que foi um trabalho de um professor de física, numa escola que não tinha laboratório de informática, ou tinha um laboratório muito precário, e ele, com uma queda de uma paçoca de um vídeo representado por uns alunos,
isso se transformou, e aí eu fui estudar um pouco por que que isso tinha um impacto tão grande. Então, a cultura da internet ou a cultura digital, ela extrapola, acho que até essas questões muito próximas que a gente consegue entender. Então, a partir da paçoca, ela tem todo um significado muito maior para esses alunos, que acabou fazendo significado para a sua disciplina, que era a disciplina de física, né, que é uma disciplina não é tão simples, e esses alunos acabaram fazendo os vídeos, não somente da paçoca, como a cinética, ou até mesmo, independente que muitas vezes alguns vídeos têm alguns problemas da física, mas problemas mais teóricos ou práticos do ponto de vista da disciplina em si, mas é que envolveu os alunos. Então, o grande sentido da tese que eu acabo trazendo até hoje para os meus referenciais de pesquisa algumas questões que, na verdade, esses alunos, eles fizeram outras conexões. Então, tem memes sobre paçoca, tem grupos do Facebook sobre paçoca, tem grupos do WhatsApp sobre paçoca. Então, a referência de um vídeo ele extrapola muito mais e faz a conexão com a escola e ultrapassa a própria escola, né? Isso é um dos pontos. Mas quem quiser ler, meu nome é Leonardo Zenha Cordeiro, tá lá, só procurar na biblioteca da UERJ, né? E aí vou trazer outras autoras, né? Tem uma autora que eu estou me aproximando também, quem quiser a oportunidade, que é uma autora, ela é japonesa, mas vive nos Estados Unidos, inclusive por indicação de outra autora importante, que é a Carla Coscarelli, da UFMG da Letras, que é a Mimoito, que ela vai discutir uma categoria que é a questão do hipersocial. Então, acho que as pessoas, não somente os alunos, nós hoje estamos hipersociais. Independente do território onde você esteja, vocês podem estar no meio da Amazônia, mas o mínimo que você começa a interagir, começa a apropriar desses processos, você começa a se ampliar. E essa ampliação se faz em todos os espaços, do lazer, da cultura, do amor, de shows, música. Então, nós viramos essa hipersocial, com todos os ônus que isso vai acarretar, né? Que não é somente, como diria Pierre Levy, na perspectiva da cybercultura, não é uma perspectiva do impacto, né? A Lúcia Santaella também vai dizer um pouco disso, né? Que não é somente a perspectiva desse impacto, é a perspectiva muito mais que está entranhado em nós. Então, isso já faz parte do nosso contexto, já vai fazendo parte. Cada vez mais que isso já está dentro de nós, né? Já está mais... Ele já vai... Nós vamos vivenciando isso, não é algo fora. Isso é fundamental para a gente pensar, né? Eu trabalho um pouco essa perspectiva e a Mimoito é uma leitora, né, que tem curto espaço de tempo, mas eu acho que é uma leitora importante. Outros dois autores também, quando eu trabalho até hoje na perspectiva da tese, desde a tese, né, e eu venho trabalhando isso, que é a perspectiva desse cotidiano, né, o cotidiano em Michel. Deu uma paradinha aí. Hoje eu vou tentar juntar, mas esses dois autores, né? A Nilda Alves e o... Só para terminar nesses últimos 2 minutos, eu acho que ficou um fora do outro, né? Mas então, para terminar, assim, eu acho que as pesquisas sobre tecnologias, no contexto amazônico eu já tinha colocado, né? Que tem essas dificuldades, inclusive vou estar numa mesa amanhã junto com a ANP, discutindo um pouco esse contexto, né? Que contexto é esse, né? Essa dificuldade, eu acho que o acesso à internet ainda é algo que as políticas públicas amazônicas, elas têm que estar, né? Como diria Nelson Preto, a rede já, né? É necessário. Mas voltando, que é a questão do cotidiano, uma categoria para mim super importante, não tem jeito de não pensar. Para pensar a internet hoje, para pensar as tecnologias digitais, para pensar isso é trabalhar com esse cotidiano. Quem são essas pessoas, o que elas usam? Elas estão usando o WhatsApp, elas usam o Facebook, elas usam o Pinterest, elas usam o Snapchat, elas usam o YouTube, o que elas usam?
Então, o cotidiano, e o que esse cotidiano vai trazendo, o que ela está discutindo, o que ela está discutindo nessas redes. E a outra questão que eu acho que é importante é essa questão multirreferencial, né? Que não tem jeito de pensar que nós vivemos nesse contexto multirreferenciado. Então, para pensar o sujeito, as tecnologias, quais são as múltiplas referências que nós temos, né? É o contexto da escola, da família, das redes, quais redes, das suas localidades próximas, dos seus grupos, de todo o seu contexto, tá ok? Agradeço e quem quiser e precisar pode entrar em contato. Eu estou no Facebook como Leon Zen, estou também leozen@gmail.com e estamos no Twitter também, né, Leozenha, e vamos à luta, né, nesse contexto tão difícil, né, e fora Temer. Obrigado.